Mojuba a todos. Bom, falar um pouquinho agora sobre entidades, né? Pode perguntar, Leonardo. A minha primeira pergunta é: você sendo Babalaô, por que você cultua essas entidades, né? Seria errado? Sim, essa pergunta já me fizeram várias vezes. Acontece assim, né? O culto a Ifá, ele não é um culto só restrito a orixás, a divindades, enfim, ao panteão africano, tá? Isso na Nigéria, na África, sim, né? Porque lá eles têm os ancestrais da terra de cada tribo, de cada um. Bom, falando aqui de Brasil, né? Essas entidades, eu cultuo eles muito antes de conhecer o Ifá, né? E eu não posso parar de cultuar essas entidades. Inclusive o próprio Ifá me orientou a isso, né? Conheci pessoas que cultuavam as entidades, pararam e tiveram vários problemas. Por que disso? Tá? Então lembrando que eu falo aqui da minha verdade, não da verdade absoluta, né? Então é a minha tese e é o que para mim funciona. Essas entidades, elas têm ligação com a ancestralidade brasileira, né? São entidades cultuadas que elas vêm de herança familiar, né? Muitas pessoas têm um avô, um bisavô que cultuava. Então, na minha visão, tá? Na minha tese, o Ifá tem que ser dinâmico, inteligente. Você não pode simplesmente abandonar essas entidades que são ancestrais de Brasil, né? Eu já entro com entidades como Tranca-Rua, como Rainha, Zé Pilintra, todas essas entidades, tá? Que inclusive são cultuados tanto na linha da Quimbanda quanto na Umbanda. Aqui eu cultuo na linha da Quimbanda, né? Então são ancestrais brasileiros, são ancestrais que têm ligação com as encruzilhadas, né? Com a energia da terra, né? Então por isso que eu cultuo, entendeu? Ossi, pode fazer a pergunta. Mas essas entidades não são cultuadas como Exu? Então, existem casas que cultuam, por exemplo, um exemplo direto, né? Tranca-Rua eles cultuam como Exu, tá? Aqui não é cultuado como Exu. Exu, aqui é cultuado o Exu Orixá, aquele que o ibá dele é montado, é assentado no Okutaiangui, na pedra de Angui, tá? Onde são rezados mojubas, oriquins, aduras, ofó, cantadorins. Então você tem toda a ritualística africana dentro do sistema, no caso nigeriano, né? Então é diferente. Essas entidades, né? Nós aqui cultuamos num espaço separado, é um espaço próprio, onde só tem eles, não é misturado. E não são cultuados como Exu, tá? Aqui não é visto como Exu, aqui são vistos como mestres, tá? Você pode colocar como encantados, até porque dentro do sistema das entidades não existe, por exemplo, rezas em Urubá, tá? Também não cultuam na língua de Angola, do Congo. Tem pessoas que cultuam aqui em Banda nesse sistema, aqui não, cultuam no sistema brasileiro mesmo. Então não são Exus, né? Tem mais alguma pergunta? E quem são esses mestres? Não, isso aqui são... na verdade, esses mestres, vamos dar o nome aqui, Tranca-Ruas. O Tranca-Rua, ele é uma egrégora, na verdade, é um título, esse nome é um título, né? É a mesma coisa que você pegar um orixá. Por exemplo, Xangô, Obacossô, é um título. Tranca-Rua é um título. Maria Padilha é um título, são títulos de egrégoras. Então, por exemplo, você fala em mestre Tranca-Rua, como eu disse, eu não cultuo como Exu, sim como mestre. Mestre Tranca-Rua, ele condensa vários tipos de espíritos desencarnados que trabalham dentro dessa egrégora, né? Entendeu? Então, eles são títulos, são egrégoras, são aglomerações espirituais energéticas que têm nomes. Tá? Isso
como eu trabalho, tá? Como eu vejo. Tem pessoas que podem ver diferente, né? Mas pra mim dá certo assim, entendeu? Ah, Shelo.